Olá pessoal, graças a Deus, estamos de volta aqui com a continuação desse estudo maravilhoso, o futuro do mundo e o Oriente Médio. E agora nós vamos entrar no assunto dos árabes que estão envolvidos diretamente com tudo o que acontece no Oriente Médio. Os árabes, também o povo de Israel. Nós vamos compreender sobre esses dois povos e qual a sua influência no fim dos tempos. Se inscreva no canal, dê o seu joinha ali e ajude, compartilhe aí, ajude a crescer o canal. Compreendendo o mundo árabe. Os povos árabes são os antigos descendentes de Ismael, filho do patriarca Abraão. Por muito tempo, eles vêm sonhando com a união. No princípio, as tribos guerreiras da Arábia foram unidas por Muhammad através de uma nova religião, chamada Islã. A Ummah Unida, ou a Comunidade Mundial dos Crentes Islâmicos, tem sido um sonho constante ao longo dos séculos. No entanto, essa unidade tem sido uma ilusão árabe nos últimos 750 anos, pois somente os últimos 50 anos é que eles têm se tornado independente do domínio estrangeiro. Um aspecto fundamental no ensino islâmico é que o islamismo deve se tornar a religião predominante em todo o mundo. Várias tentativas foram feitas para alcançar a União Árabe. O sudanês Mohamed Ahmad Abd al-Said, ele em 1844 a 1885 proclamou-se o Messias Islâmico, o Mahdi, ou o guia divinamente escolhido para unir os muçulmanos e derrotar os infiéis. Por fim, ele não conseguiu cumprir esta missão, mas teve mais êxito do que os outros líderes seculares. Então, o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, em 1956 a 1970, formou uma união de curta duração com a Síria, chamada de República Árabe Unida, em 1958 a 1961. Saddam Hussein, do Iraque, se imaginou sendo outro Saladino, em 1938 a 1993, líder muçulmano durante as Cruzadas, e procurou unir o mundo árabe contra Israel e os Estados Unidos, mas o poder militar dos norte-americanos trouxe a sua queda e morte. Até mesmo Osama Bin Laden teve um considerável êxito em unir os muçulmanos contra os Estados Unidos e o Ocidente, mas ele acabou sendo encontrado morto em seu esconderijo. No entanto, muitos muçulmanos ainda acreditam que outro Mahdi está profetizado a aparecer durante um tempo por vir de tumulto para assegurar a vitória final ao islamismo sobre todas as outras religiões. Atualmente, o presidente iraniano Mohammad Ahmadinejad e seus cooperadores gostariam de desesperadamente acelerar os acontecimentos no fim do tempo para apresentar o aparecimento do último Mahdi, assim como eles entendem. Claro, a Bíblia continua sendo o guia definitivo para ajudar a entender o verdadeiro significado desses eventos históricos e o que eles anunciam para o futuro. A identidade do Rei do Sul. Como observado anteriormente, a menção inicial do Rei do Sul em Daniel 11 se refere à dinastia ptolomática do rei do Egito. No entanto, a profecia posteriormente nos mostra que o Rei do Sul se levantará para desafiar o Rei do Norte no fim dos tempos. E ao fazê-lo, este governante do Sul vai inadvertidamente colocar em movimento uma série de eventos que levarão a uma carnificina inimaginável antes de Jesus Cristo voltar à Terra e deter o extermínio da raça humana. Veremos isso em Mateus 24, 21, 22. Porque haverá grande aflição
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vejamos também Daniel 11:40, uma passagem crucial que traz a perspectiva necessária para esses eventos culminantes. E no fim do tempo, o rei do sul lutará e empurrará, como está na versão King James. Com ele, o rei do norte o acometerá e entrará nas terras e as inundará e passará. O poder governante do sul, no tempo do fim, vai provocar o governante do norte, que desatará uma grande invasão militar ao Egito. Versículo 42. Após esse tempo, o rei do sul não será mais um fator na profecia bíblica. É evidente que esta invasão, pelo poder da besta, centrada na Europa, terá sua vitória decisiva e também entrará em Israel. Observe os versículos 41 a 43. E entrará também na terra gloriosa, a terra santa, e muitos países serão derrubados, e estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes e os seguirão, e esta invasão, ocupação militar, se estabelecerá de Israel ao norte da África. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Versículo 44. Esta passagem parece ser uma referência a um enorme exército descrito em Apocalipse 9, que vai desafiar o rei do Norte. Os reis do Oriente. Como esses eventos podem estar ligados? A Bíblia fala profeticamente dos reis do Oriente. Ela nos diz que, ao se aproximar o fim desta era do homem, o grande rio Eufrates se secará, para que se apressasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16:12. Apocalipse 9:16 mostra esta ligação. Esta passagem descreve os movimentos dos grandes exércitos que irão enfrentar o avanço dessa superpotência europeia pouco tempo antes do retorno de Jesus Cristo a esta terra. Estes exércitos poderiam consistir de uma força militar multinacional, provavelmente incluindo países islâmicos como Turquia, Síria, Irã, Iraque, Afeganistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Paquistão, Bangladesh e Indonésia. Também podem consistir de outras tropas asiáticas do Extremo Oriente, incluindo soldados da Rússia, Índia e China. A Bíblia não especifica aqui. Certamente, essa enorme quantidade necessária para tão grande exército na Ásia e, possivelmente, exércitos orientais poderiam atuar em conjunto com forças islâmicas nesse confronto final para o controle mundial. Nós vemos em Ezequiel 38 e 39 que logo após o retorno de Cristo, as forças do Irã e da Ásia Central se unirão com a Rússia, China, Índia e Sudoeste Asiático e outras invasões à Terra Santa, a qual está profetizada a fracassar. Portanto, é bem possível que eles, não muito antes disso, estejam unidos nessa invasão durante a volta de Cristo. Isso leva a que é frequentemente e erroneamente chamada de Batalha do Armagedon. Vemos em Apocalipse 16, 14 e 16 que as forças militares se reunirão na planície do Armagedon, um plano estendido diante da colina do Megido, no norte de Israel. Na verdade, a batalha ocorrerá cerca de 88 quilômetros ao sul do Megido, em Jerusalém. Joel 3, 12 a 14. Ao verem Cristo descendo em Jerusalém,
os exércitos inimigos deixarão de lutar uns com os outros e se ajuntarão para enfrentá-lo e serão completamente derrotados. Apocalipse 19, 19 e 21. Comparar também com Zacarias 14, de 1 a 4 e o versículo 12. Pessoal, eu termino esta penúltima parte falando sobre o futuro do mundo e do Oriente Médio, já dizendo o seguinte: o que você pensa sobre tudo isso? A respeito disso, nós vamos falar sobre todas as manobras de destruição e devastação do tempo do fim. Vai destruir a vida de mais de 1/3 da humanidade, mas Jesus Cristo, ele retorna para salvar a humanidade de si mesmo, tá bom? Nós vamos falar sobre esse assunto no próximo vídeo, que será o último desta série. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar, e dê também o seu joinha aí para ajudar a gente. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.